transformação. Então, é o assunto de hoje. Seja bem-vinda, tia Verinha. A gente já vai começar, a gente vai conversar sobre transformação. Ontem a gente conversou sobre autoconhecimento, sobre quanto bem faz quando a gente sabe onde a gente está. Quando a gente pensa em transformação, muitas vezes a gente está mais alinhado em pensamento e em sentimento com onde a gente quer chegar. A diferença de conotação que algumas pessoas dão à transformação para a mudança, eu gosto de citar. Qual seria a diferença, né? Então, transformação é uma coisa mais interna. É uma coisa que tem a ver com o que eu de verdade quero. E mudança é uma coisa que eu posso sofrer, né? Eu posso ser mudado. Eu posso simplesmente cair numa segunda situação. Então, estamos aqui na varanda conversando em épocas de pandemia. Seja bem-vinda, Yasmina, bem-vinda, Natasha. A gente vai conversar sobre transformação, porque transformação é quando eu olho para uma determinada situação e eu internamente quero surfar na minha possibilidade pessoal de transformar. Às vezes eu tenho uma posição e tenho a sorte de que a minha transformação possa trazer outras pessoas se transformando comigo, mas as pessoas só irão se elas quiserem. Então, por definição, transformação, aquela que eu consigo dirigir, é a minha transformação. É a transformação que eu escolho fazer ou que eu vou lentamente escolhendo fazer, que é o que eu quero tratar com vocês hoje. Quem está chegando agora? Oi, Danusa, seja super bem-vinda, Dindinha. Olá, Bel. A gente está conversando sobre transformação e, como sempre, eu escolho um pedacinho desse assunto que eu quero compartilhar com vocês de maneira leve na meia horinha que a gente tem aqui. Então, o que é que eu queria que vocês levassem em consideração, primeiramente em relação à transformação? Que a transformação, é claro, precisa ter um norte. Você já ouviu 1000 vezes que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer barco te leva, que qualquer vento serve. Isso é verdade. Mas esse norte, esses destinos que a gente quer chegar, podem mudar também, né? Seria muito duro, eu acho, se a gente tivesse um norte que você colocou lá e depois você não pudesse alterar isso. Mas a cada época, a cada momento, a gente precisa ter dimensões de coisas que a gente gostaria de chegar, onde a gente gostaria de estar. Pode ser uma coisa mais abstrata, como o que eu gostaria mais de ter como habilidade. Pode ser uma coisa mais concreta, que eu queira transformar, tipo ter uma habilidade que eu antes não tinha. Mas a segunda coisa, essa é até um pouco mais óbvia, eu diria, né? A gente saber o que a gente quer, precisa olhar para isso. E às vezes a gente acha que quer uma coisa que os outros acham que a gente devia querer. Isso já é mais um pouquinho complicado de separar. Seja bem-vinda, Josilda. Estou nesse minuto sugerindo que a gente olhe para as coisas que a gente deseja. Porque se eu vou transformar, existe um desejo de transformação. Existe um lugar onde eu quero chegar. Esse lugar, às vezes, é onde outras pessoas gostariam que eu chegasse. E não, na verdade, um desejo verdadeiro de transformação do meu coração. Isso é uma primeira coisa que eu acho bem importante de diferenciar. Porque se você, de fato, tem desejo de fazer alguma coisa, você vai. Você vai. Vai demorar um pouco, talvez, mas você vai. Só que às vezes a gente ainda não se deu conta totalmente de uma vontade de transformação, ou a gente tem a vontade, mas ainda não se deu conta totalmente da direção, ou ainda não está se sentindo tão pronto. Então, a segunda dimensão que eu queria trazer, que eu acho que é bem importante, é o que eu vou levar como fio condutor hoje
dessa história de transformação é que transformação precisa de tempo. As coisas precisam de um tempo para se transformar e a gente quer tudo para ontem, né? Ainda mais nessa nossa época acelerada, a gente muitas vezes vai lidar com isso como se a gente, que agora acabou de ter um monte de novas demandas, tivesse que já dar conta. Ah, Isabela, eu quero me transformar, mas eu quero aprender para me transformar amanhã. Você pode se transformar para amanhã, mas não é o comum, não é fácil. E talvez não seja o total da transformação que você já quer. Vou dar um exemplo que eu considero muito bom e básico e que eu mesma batalho, né, comigo em relação a... Eu adoro dançar, a maior parte de vocês já sabe isso. Estou hoje com uma blusa que já me faz sentir dançando só de me mexer. Então, para dançar é muito bom ser flexível, seria muito bom ter alongamento. Alongamento é um bichinho meio arredio para quem já não tem uma tendência muito forte a se alongar. Por quê? Porque você passa uma semana para conquistar um pouquinho de um alongamento que se você ficar um dia sem fazer, você perde. Poxa vida, né? Transformação difícil essa de conquistar. Então, de fato, em se tratando de uma coisa corporal como alongamento, se as pessoas, né, ou as pessoas que têm a seu favor serem disciplinadas, talvez essa pessoa vá melhor. Porque se ela conseguir meio milímetro, imagina uma pessoa que consiga meio milímetro de alongamento todo dia. Estou botando meio milímetro que não daria nem para ver, mas você pode botar 0,1 de milímetro se você quiser. Mas ela consegue isso todo dia. Nem deve ser possível ser todo dia, mas todo dia ela tenta. Então, pelo menos ela mantém aquele alongamentozinho que ela já conseguiu. Faz a conta aí. 365 dias no ano. Vai chegar numa quantidade de alongamento que eu aposto que vai ser satisfatória para essa pessoa. Então, eu sei que tem muitos aspectos diferentes dentro das situações todas que a gente tratar aqui. Esse é um, né? Se a pessoa faz isso, mas faz com rigidez, faz na hora que o corpo não tá nem podendo, faz até seu limite para se matar, ela pode ser disciplinada quando for, mas eu não sei se ela vai ter a leveza de conquistar o tal do alongamento. Então, a gente está conversando sobre transformação. Vocês já sabem que eu vou fazer essa conversa de um jeito leve, usando exemplos que sejam lúdicos, mas a gente esquece, às vezes, quando a gente fala de transformação, que a variável tempo vai ter que ser levada em consideração. Eu assisti uma palestra TED que eu gostei muito outro dia, que falava do tempo que as grandes obras levaram para ser produzidas. Ele pegava Darwin, por exemplo, e mostrava que ele já tinha escrito uns 10 livros antes, em assuntos completamente diferentes, e levavam anos para serem escritos. As grandes pinturas, né, que a gente reconhece como clássicas da antiguidade, levaram muito tempo para serem feitas. Muito tempo. E o nosso tempo, hoje em dia, tem essa visão acelerada de tudo para ontem. Tá bem, a gente vive esse tempo. Talvez muitas coisas precisem ser mesmo feitas para ontem. Mas se você, nas suas transformações pessoais, conseguir se dar um tempo, e ó, eu não tô falando que isso é fácil para mim não, hein? Nem um pouco. Ontem estava assistindo uma aula de uma coisa mais ligada à fé, que eu gosto, e pensando, falei, ai, fiquei por um tempo assim, tipo, ai, tô tão longe. Mas isso passa, essa percepção, porque talvez esse seja um caminho que é de fato muito importante para mim. Então, é esse pouquinho todo dia, é olhar de frente a nossa, né, pequenez frente a algumas coisas que faz com que a gente tenha um pouco mais de ânimo e de disposição para seguir. Então, ó,
Varanda hoje é sobre transformação. O que eu tô querendo sugerir é que vocês olhem a direção que vocês querem se transformar, mas estou compartilhando com vocês que algumas coisas levam tempo, que algumas coisas são muito necessárias de serem vividas hoje, né? A Dindinha tá aí assistindo e junto com ela deve estar minha tia Rose, que é tão querida. A tia Rose sabe o que é essa dimensão de tempo, rapaz, porque a bichinha luta lá com uma tal de uma miastenia, que é uma doencinha daquelas danadas, mas que ela sabe fazer como ninguém. A gente acha que ela é a pessoa mais longeva com essa sensação de maladia. E ela tem um dos episódios que ela coloca no YouTube que é saudável mesmo com uma moléstia incurável. Se tem uma variável que a minha tia domina, é a tal da fé na transformação, do viver o dia a dia. E isso eu sou muito grata por, em algum grau, ter recebido pelo menos como dica, né? Eu tento, eu juro que eu tento. Então, o que eu tinha prometido para hoje era contar para vocês uma transformação que levou tempo. Quando as pessoas me perguntam, como assim uma engenheira dando aula de comunicação? Eu acho que na cabeça delas, isso deve ter sido assim, muitas vezes, plim, virou. Mas não foi assim, né? Claro que não foi assim. Então, eu contar essa história rápido, eu acho que precisa ser assim, ó. Eu sempre fui apaixonada por dar aula. Vocês já sabem que eu dava aula para as minhas bonecas, que eu comecei a dar aula quando eu tinha uns 14 anos, já em escola, e que quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer engenharia. Por que eu fui parar na engenharia? Tinha aquela história de você era bom em matemática, eu adorava física. Naquela indecisão, né? Pensava em fazer física. Eu tinha muito mais certeza do que eu não queria do que eu queria. Eu sabia que eu não ia para a área médica. Humanas flertou comigo, mas eu achei que ia ser muito importante a gente pensar em aprender mais e resolvi fazer engenharia. Meu namorado, na época, fazia engenharia química. Também tem isso. E eu acabei, de uma certa maneira, influenciando uma das pessoas que é um dos meus melhores amigos até hoje, a fazer engenharia química também. A gente saiu do Abel, a gente estudou em Niterói, no Abel, fizemos vestibular, cabeçudos os dois, entramos de primeira, conheci diversos amigos muito queridos que estão juntos até hoje na faculdade. Esse meu amigo acabou saindo no terceiro ano para fazer biologia, não quis mais saber CR9, não quis mais saber daquilo e foi fazer biologia. Mas eu insisti um pouco mais e já comecei, porque estava fazendo alemão, a entender que o que eu gostava era de transformação de calor, eu gostava de reator, eu gostava dos processos físicos de dentro da química. A parte da química mesmo me encantou menos. E aí, comecei a pensar na possibilidade de fazer um estágio fora. Comecei a estagiar, passei por muita coisa. Desde o segundo período eu já fazia estágio, fiz monitoria, fiz pesquisa, porque eu queria entender o que eu gostava de fazer. E tive a oportunidade de estagiar numa companhia de petróleo, que é uma história engraçada em si, porque eu não queria petróleo de jeito nenhum, eu queria química fina. Mas os meus amigos me diziam que eu precisava tentar fazer uma dinâmica, que eu precisava tentar ir atrás. Eu falei, tá bom, vou fazer essa. Eu lembro até hoje, eram 280 pessoas para uma vaga só. Eu falei, essa aí, porque eu não vou passar. Só que, nessa altura, vocês já devem saber que a pessoa aqui era CDF de verdade, né? Eu estudava muito. E acabei indo, fui parar na entrevista. Quando eu cheguei no processo de entrevista, eu dizia para o sujeito que eu não sabia nada. Ele perguntava, você sabe fazer isso? Eu, Sabe fazer aquilo? Sabe fazer aquilo outro? Estava na minha frente uma das pessoas que ia ser um bom influenciador da minha carreira. O nome dele era Fernando, ele já é falecido. E ele olhou para mim assim, você não quer passar? Eu me senti assim, me pegou. E contei para ele que o meu encantamento era outro, que eu gostava dos processos de calor, pois ele mudou o meu programa de estágio.
eu acabei desenhando um monte de coisa para a fábrica. Eu já tinha bons conhecimentos de informática, porque eu fiz 2 anos de informática também. E isso ajudou a minha trajetória a ir parar na Alemanha. Quando eu fui fazer intercâmbio, dentro dessa mesma empresa, ele acabou conseguindo que eu fosse para a empresa dentro da Alemanha, num lugar específico, depois que o meu intercâmbio acabou. Então eu acabei ficando 1 ano lá, decidi que queria trabalhar com isso, né? Tenho nacionalidade italiana, então eu até poderia ficar, mas o carinho pelo Brasil falou mais alto. Eu não quis ficar morando lá fora. Eu gosto muito de passear, eu gosto muito de viajar, mas eu resolvi que eu queria voltar para o Brasil. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que são decisões que são lentas, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu brinco que nem minha mãe sabia que eu tinha chegado, eu recebi uma ligação dessa mesma empresa me chamando para trabalhar com eles de novo, ligado ao controle de qualidade. Dentro de controle de qualidade tinha muita coisa de treinamento e eu acabei virando uma pessoa ligada dentro de RH e operações, dando muito treinamento. Quando a minha chefia mudou, eu decidi que eu precisava estudar um pouco mais sobre administração, sobre coisas que eu não tinha aprendido na faculdade e que no meu novo cargo estavam sendo necessárias. E aí fui para o COPEAD, que até hoje é minha casa, hoje com muito orgulho como professora, lá na UFRJ, mas eu acabei fazendo mestrado e doutorado depois lá. Quando eu entrei no mestrado, adorei estudar aquilo tudo, achei um monte de cabeças com quem eu adorava trocar ideias e acabei indo um pouco mais para a área de comunicação, que já era uma área que eu gostava. Nessa ideia e nesse processo, pelo COPEAD, tive a chance de ir para o México e para a França. E fiz 2 intercâmbios maravilhosos com várias disciplinas ligadas à técnica de apresentação, que eu já conhecia porque o meu pai dava várias aulas da arte de dizer, como ele chamava, para o Brasil todo. Só que o foco do meu pai eram professores. Então, eu vi muitas coisas que meu pai reconhecia, né, como ferramenta. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei com vontade de falar, de como falar em público para professores, mas também para executivos que tinham pressão de tempo. E aí o resto, de uma certa maneira, é história. Porque essa historinha que eu estou contando para vocês, já tem 99... 98, tem muito tempo. Me apaixonei, já gostava de dar aula. A professora Úrsula Wetzel, de lá do COPEAD, sabia que eu gostava de fazer isso. Me deu a oportunidade de começar nas primeiras turmas. Logo depois disso, 3 colegas de turma de mestrado, tem muita gente na área acadêmica da minha turma de mestrado, foram para o IBMEC também. Então eu acabei dando aula lá. Hoje eu dou aula na PUC também. Então, a pessoa é professora, coração, cabeça... E comunicação foi me interessando cada vez mais, principalmente comportamental. Então, é ou não é uma história de transformação? É. Deixei de ser engenheira? Não. Conhecimento a gente acumula, não é? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente se dedica, mesmo que a gente resolva que não vai seguir, aquilo vai acabar sendo importante em outros momentos, em outras dimensões das nossas vidas. Tem várias pessoas que estão aqui, né? Eu vi que o Léo entrou, a Paty tem uma história maravilhosa de transformação, muito assim, né? Mas se vocês quiserem, a transformação não precisa ser de carreira. Cada filho que nasce é uma transformação. Cada momento da vida que a gente passa que seja significativo é uma transformação, é ou não é? Então, outra coisa que é bem importante é levar em consideração o que você já teve de transformação. Então vamos lá, a gente está conversando sobre transformação, todo mundo que entrou na varanda depois, seja muito bem-vindo. Diz que é importante saber onde a gente quer chegar, tem que parar e pensar sobre isso de vez em quando. Segunda informação que eu acho muito importante é tentar levar em consideração que a transformação precisa de um tempo. E é nisso que a gente está agora. Para a gente conseguir valorizar também os passos que já deu, as transformações que já fez. Porque se a gente nunca valoriza nada, a hora que você consegue, beleza, isso esteve comigo desde sempre, a próxima transformação vai parecer que está demorando.
porque você não levou em consideração os ganhos que você já teve para trás. Eu falei para vocês outro dia do Raimin Sunim, coloquei lá como referência na postagem do dia, posso colocar hoje de novo. Ele tem 2 livros muito bons, Coisas que você só vê quando desacelera e Amor pelas coisas imperfeitas, que também é muito bom. O Sunim conta nesse livro de uma visita dele ao mosteiro do Thich Nhat Hanh. Escrevo lá Thich Nhat Hanh, que é divertido o jeito de escrever, que é um monge vietnamita que mora na França, né? Ele já está mais doentinho desde 2004, eu acho, mas ele criou um trabalho muito simples e importante da gente prestar atenção às coisas simples ao fazer, justamente para valorizar o agora e cada etapa da transformação. E o Sunim vai então visitar o Thich Nhat Hanh. Ele foi tradutor do Thich Nhat Hanh por um tempo, ele sempre faz a meditação dele de outono, ele foi lá visitar. O que mais chamou a atenção dele, de tudo que acontecia em Plum Village, chama Cidade da Ameixa, lá do Thich Nhat Hanh, é que as pessoas andavam devagar, as pessoas comiam devagar e em silêncio. Esse devagar não era só para prestar mais atenção ao caminho, era para usufruir melhor, para curtir melhor o andar, para curtir melhor o comer. Então, essa é a minha grande dica de hoje para vocês. Que tal tentar um ritmo só um pouco menos acelerado hoje, que é feriado, teoricamente, você não estaria com pressa para nada. Que tal só hoje, de hoje para amanhã, você experimentar um ritmo um pouco mais lento? Lembrou de mim? Tá aí no meio do dia, eu espero que você lembre dessa nossa conversa. Lembrou de mim? Pare, vou desacelerar só um pouco. Para quê? Só para experimentar. A minha mãe, que subiu aí, eu sei que tá vendo, já teve enormes conquistas nessa direção. Tudo bem, precisou conquistar, porque estava lá, né, com um pouco mais de dificuldade na perna. Mas hoje ela lembra de fazer as coisas devagar, ela consegue fazer as coisas mais devagar. Então, a Marcele falou que está desacelerada desde que acordou. Então, se você já está desacelerado, ótimo. Mas presta atenção, porque na hora de comer, por exemplo, a gente às vezes come rapidão, né? Ou então sai para andar, não agora, não pode sair, mas tem gente que tá andando no play, né? Ou dentro de casa mesmo, sai para andar, fica com a cabeça pensando um monte de coisa e presta atenção em tudo menos no andar. Uma sugestão razoavelmente simples não precisa ser o almoço inteiro, mas se você puder, uma parte dele, ou da sua janta, uma parte dela, comer de olho fechado, pode acertar a boca de olho aberto, tranquilo, não é por isso, mas a hora que você for mastigar o alimento, você mastigar de olho fechado, você tem um pouco mais de chance de prestar atenção. Mas Isabela, isso não é ainda a minha transformação. Então, esse foi todo o assunto de hoje. As coisas levam tempo. Se você se permite fazer uma coisa diferente, num tempo diferente, essa transformação talvez aconteça melhor, talvez aconteça mais na direção do que você quer. Talvez você se toque de alguma coisa que está lá no seu coração, como um desejo. Então tá, quem está se sentindo desaceleradaço, acelera. Se a proposta é que você vivencie uma coisa diferente, agora vê se consegue acelerar com a atenção mantida onde você está. As xícaras vão voltar, porque eu queria mencionar para vocês um exercício que eu gosto muito. Olha essa xícara de hoje. É linda, né não? Ganhei da Thaisa, que é uma fofa, maravilhosa. Essa é mais pesada, mas é uma xícara muito boa. E eu guardei dentro da xícara hoje
uma passa. Ó, eu posso mostrar logo um bolo de passas que eu peguei passa branca. Uai, não consigo mostrar assim. Pera aí. Ó, passas. Tcharam, muitas passas na minha mão. Tem um livro que se chama Atenção Plena e ele sugere a meditação da passa. O que seria a meditação da passa? Eu já fiz algumas vezes, propondo para alguns dos alunos isso, Mindfulness, do Mark Williams. Eu coloco lá na referência, tá? Ele propõe que você olhe a passa, que você sinta a textura da passa, que você sinta o cheirinho da passa, aí você quebra ela, claro que eu lavei a mão, né? Que você olhe, que você repare nela como se ela fosse a sua passa. Será que eu saberia reconhecer essa passa das outras passas que eu coloquei aqui? É esse o nível de atenção. A meditação do chocolate também é ótima e se você não gosta de passa, você pode fazer com o que você quiser. É só uma sugestão. Aí você acha que você vai botar na boca, mas você não vai ainda. Você vai prestar atenção que a sua boca se prepara para receber o alimento. Ela enche de água na boca se ela vira uma coisa que ela gosta. Aí você vai colocar a passa na boca, mas sem morder. Porque você vai pensar na textura da passa, você vai sentir essa primeira sensação, você vai ver se o odor permanece porque por dentro é tudo ligado. Vocês já entenderam a brincadeira, né? Então, é para realmente prestar atenção. Aí eu não vou acabar de comer. Tá bom, não quer fazer, não faz. Eu estou propondo uma garfada. Se você curtir a experiência, faz a segunda garfada. Para você prestar mais atenção. Sem atenção, o processo de transformação acaba passando despercebido em termos de aprendizado. E a gente, todo mundo, pode ser muitas coisas. Vocês já sabem que está terminando, mas eu vou mostrar alguns objetos para reforçar na nossa cabeça a ideia da transformação. Cristina, seja bem-vinda. Eu vou mostrar agora uma coisa que tem a ver com transformação e reuso e que eu fiz prestando muita atenção e querendo trazer para perto de mim um símbolo de transformação no Oriente, que é a flor de lótus. A flor de lótus brota na lama, uma flor muito branca, né? A minha não é branca, mas eu queria mostrar para vocês, eu fiz isso aqui há muitos anos e eu ainda guardo, ele já está até descolando um pouquinho, ó. Eu fiz com canetinha colorida em cima de uma forma dessas de... que vem com alimento, que é de isopor. Como o isopor é tão difícil de reciclar, né? Quando não resiste e trazem pra cá, eu fiz essa, ó. Eu fiz já tem um tempão. Mas eu guardo até hoje, porque ela me lembra da possibilidade que tem de transformar uma coisa numa obra, que seja significativa para mim, um reuso que eu acho importante, uma coisa que eu dei tempo para fazer, que não estava com pressa. Tem alguns budistas, por exemplo, que fazem a obra e depois acabam com ela, né? Justamente para falar da impermanência, que as coisas não permanecem sempre. Então, queridos, o que eu desejo por vocês hoje é que vocês valorizem todos os estágios das transformações de vocês. Esse é meu grande desejo, que vocês valorizem. Acharam que eu não ia mostrar plantinha, né? É o minuto final e eu vou. Mas eu vou mostrar uma plantinha que é linda para mim, não importa o estágio em que ela esteja, mas que agora, talvez para algumas pessoas, não seja a mais linda do mundo. Ó, isso aqui, hoje é uma plantinha verde, né? Que tá numa caixa que eu guardei de uma outra coisa, nem é do tamanho dela, ó. Isso aqui é uma azaleia. Vocês já viram? Tem umas flores rosas, vermelhas, lindíssimas. Só que a minha azaleia tá numa fase de transformação dela, que é quando ela não tem flor.
muito mais tempo ela não tem flor do que ela tem flor. Dizem que é por isso que as flores são tão especiais, porque a gente presta muita atenção nelas, dado que elas não são assim tão permanentes. Então, ó, um beijo enorme para vocês. Eu desejo que você ou desacelere ou acelere o seu dia, pensando nas transformações que você quer. Você. Não o resto do mundo quer para você. Você. Porque a gente está em casa, a gente está com um tempo que a gente dificilmente teve. E a gente pode até ficar dizendo, não, mas está muito acelerado, eu estou fazendo muita reunião. Olha aí, com certeza em algum lugar você vai achar um tempinho. E eu vejo vocês amanhã. Amanhã é sábado, mas eu estarei aqui. A minha proposta é conversar um pouco mais sobre algumas coisas ligadas à viagem, a muita leveza. Afinal de contas, é um sabadão. Um beijo enorme, enorme no coração de vocês. Uma ótima sexta-feira de transformação, mesmo que pequenininha. E no seu tempo. Um beijo.